Pronto. Boa tarde, você que vai assistir essa gravação. Eu estava aqui começando a dizer que o Senhor ele me marcou uma frase, uma pergunta que ele quer ministrar hoje ao nosso coração sobre isso. E eu queria que você refletisse sobre essa frase e deixar que o Espírito Santo ministre no seu coração aquilo que ele deseja. E eu quero te perguntar uma coisa, e provavelmente já vai vir uma resposta na sua mente. Você vai começar a formular aí já uma resposta. O que que aconteceu do que te aconteceu? O que é que aconteceu daquilo que te aconteceu? Você entendeu essa pergunta? O que é que foi acontecendo ao longo da sua vida a partir daquilo que aconteceu com você? A partir de um trauma, de uma dor, de um grande testemunho, o que é que aconteceu a partir daquilo que te aconteceu? O que é que você fez daquilo que te fizeram? Como é que foi a sua vida a partir daquilo que te fizeram? A gente vê na Bíblia muitas histórias, mas eu não trouxe nenhuma história específica de uma personagem bíblica aqui, mas eu trouxe alguns textos da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você. Mas a gente vê, por exemplo, a história de José. José, ele teve um grande testemunho, um grande milagre a partir daquilo que fizeram com ele. E tantos outros, né, gente? Tantos outros. Se a gente for parar para avaliar a história de tantas pessoas, Ruth, Esther, tantas pessoas, aquela menina que falou, Naamã, você vai lá e mergulha 7 vezes. O que aconteceu com a vida de cada pessoa, cada personagem bíblico e o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu depois daquilo que fizeram com você. Algumas aqui já ouviram o meu testemunho, né? Já ouviram um pouco da minha história, então eu não vou aqui contar o meu testemunho, contar a minha história, não é sobre isso hoje, mas alguma coisa eu queria trazer aqui e fazer você pensar, porque às vezes, quando a gente se identifica com uma história, ou não necessariamente com toda a história, mas um pedacinho da história, fica mais fácil da gente, muitas vezes, fazendo essa associação, definir na nossa vida aquilo ali, né? E, e talvez algumas pessoas é, roubaram a tua inocência quando você era pequena, roubaram a tua infância, ali a tua forma de brincar, de ser divertida, né? Por coisas que fizeram com você. E todas nós temos a oportunidade de escolher agir diferente daquilo que nos fizeram. E essa é a pergunta: o que você fez daquilo que te fizeram? O que você fez? Você guardou mágoa? Você guardou aquela ofensa, aquela decepção, aquela frustração? Você guardou a tristeza? Ou você tem experimentado o perdão? Você perdoou, você perdoou aquela pessoa que te feriu e você começou a fazer alguma coisa a partir dessa ferida. Sabe, porque eu acho que eu já até falei aqui em alguma reunião uma frase que eu gosto muito do Bill Johnson que fala: a visão dá à dor um propósito. Então, quando a gente passa por um momento de dor, quando a gente passa por um momento de tristeza, por um momento de dificuldade, a gente tem uma escolha, a gente tem uma decisão a tomar. O que eu vou fazer disso aqui? Eu vou ser alguém que vai perdoar, eu vou ser alguém que vai, de alguma forma, trazer vida, gerar vida dessa dor que me causaram, ou eu vou engolir essa dor e permanecer amargurada com essa dor. Eu quero ler aqui com você, eu vou ler aqui em Provérbios 4, no versículo 20, que diz assim: Filho,
Preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Isso está falando das palavras de Deus, da palavra de Deus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Olha a importância desse provérbio que fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, às vezes, a gente tá tanto tempo guardando ali aquela dor daquilo que fizeram com a gente, que o nosso pensamento, porque é impossível, gente. Se eu tenho muitas dores dentro de mim e eu fico o tempo todo ali pensando e querendo mal daquela pessoa que me causou dor, é impossível eu não ficar buscando e querendo vingança. É impossível eu não querer que, de alguma forma, aquela pessoa se dê mal. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se eu já falei isso em algum momento, mas quando o meu ex-marido me fez mal, muito mal, ele tentou, né, tirar minha vida. Quando isso aconteceu, eu falei, eu perdoo. Eu sabia que eu tinha que perdoar. Eu perdoo. Ok, tá perdoado. Só que lá no fundo, eu buscava vingança. Eu queria que ele pagasse por tudo que ele fez. Eu queria que ele fosse, eu vou falar aqui bem a real. Eu pensava assim na minha mente, eu começava a pensar, imaginar a vingança do Senhor sobre a vida dele. Quantas de nós passamos por situações e a gente fica assim, a justiça do homem pode até falhar, mas a justiça de Deus, essa não falha. Isso é verdade, gente. A justiça de Deus não falha. Mas quem disse que a justiça de Deus é fazer com que aquele nosso pensamento, aquele nosso pensamento de vingança aconteça? Eu queria ver a pessoa picadinha, sabe? Quando alguém me fez mal a ponto de querer tirar minha vida, e eu tive muitas consequências dessa dor que me fizeram. E aí a pessoa estava bem e eu estava lá, tendo que pagar terapia. Ó, se você não ficar bem, você vai ter que começar a tomar remédio de tarja preta. Toda cacarecada na cabeça, sabe? Minha cabeça estava toda. Eu estava traumatizada, eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de alguém chegar perto de mim. Tinha muitos medos. Imagina uma pessoa traumatizada, era eu. E na minha mente, eu só queria vingança. A vingança de Deus. E eu colocava esse nome, né? Eu quero a justiça de Deus. Eu não estou pedindo nada demais, eu quero a justiça de Deus. E a gente acha que isso está certo. Sim, a gente tem que querer a justiça de Deus. Mas qual é a justiça de Deus? Você acha que a justiça de Deus é como a nossa? Não é. Na minha mente, eu queria ali um. Não, ele vai pagar no corpo. O físico dele tem que ser afetado. Sabe? Gente, vou falar maldade, tá? Vou falar maldade pra vocês. Mas calma que eu não. Graças a Deus, o meu pensamento não é mais esse. Mas eu queria, pensa assim, ó. Eu queria aquelas maldades que demorassem, a pessoa sentindo dor, demorasse. Não assim, ó, pronto, queria que ele morresse. Não, eu queria que ele sentisse dor. Queria que a unha dele fosse arrancada. Essas coisas assim, sabe? Aqueles pensamentos assim, bem maldosos. Eu pensava essas coisas. E aí o Espírito Santo foi tratando, até que um dia eu ouvi que a justiça de Deus é bem diferente da justiça que eu penso que é a justiça de Deus. Porque, não, Deus vai fazer alguma coisa.
Porque a gente sabe que quem planta, colhe. Isso é uma verdade. Quem planta, colhe. Só que sabe qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus reposiciona o homem à condição original. Qual é a condição original de todo homem? Filho. Ele nos fez para ser filho, todos nós. Então, quando eu estou pedindo a justiça a Deus, Deus fala: vou fazer, pode deixar, vou fazer. Eu vou trazer essa pessoa para perto de mim. Porque qual é o nosso ministério? Reconciliar os filhos. E essa é a justiça de Deus, que reposiciona o homem à condição original, que é a condição de filho de Deus. Então, quando eu estou pedindo justiça para Deus, Deus faz justiça nessa situação, e eu estou querendo que Deus faça, que aquela pessoa pague daquela forma que eu estou querendo, Deus fala: eu vou ministrar o coração dessa pessoa. Eu vou ministrar o coração da minha filha. Qual é a minha justiça? Até que um dia eu ouvi isso, como eu falei, eu ouvi quando eu fiz seminário de teologia, lá em 2020, eu tive um ano sabático, um tempo, eu e Deus nesse seminário, que não era um seminário desses comuns, assim, comum, quero dizer assim, não é seminário que, tipo, você estuda ali todos os livros da Bíblia, eles eram muito voltados, eu estudei os livros da Bíblia, mas eu era muito mais voltado para identidade, propósito e profético, e paternidade. E quando eu ouvi a palavra, o significado da palavra justiça para Deus, eu fiquei com raiva. Eu não queria isso, porque eu queria a justiça que eu queria, não a justiça que eu acabei de ouvir que Deus ia fazer. Porque vamos lá, essa pessoa que você pensa aí, quando você pensa que alguém fez algum mal para você, você pensa, lembra logo de uma pessoa, uma ou duas ou três. Você lembra de uma pessoa. Essa pessoa que te fez mal, ela errou, né? E você? Você nunca errou. Talvez você não tenha errado ali igual essa pessoa errou. Mas aonde é que a gente tem uma balança para comparar que o erro dessa pessoa é maior do que o meu erro? E se Deus perdoou, por que eu não devo perdoar? Quem sou eu para não perdoar uma pessoa que me fez mal? Se Deus me perdoou. Eu não separei aqui esse versículo, mas na palavra existe uma parábola onde um homem perdoa a dívida, uma dívida muito grande de alguém, do João. Vou dar um exemplo aqui, o João. A dívida do João foi perdoada. Pedro foi lá e perdoou a dívida do João. João tá devendo R$ 1 milhão. João, sua dívida tá perdoada. Poxa, muito obrigada. R$ 1 milhão, nossa, é muito dinheiro. Você perdoou a minha dívida. Beleza, João teve a dívida perdoada. Aí, João vai lá e tem alguém devendo ele. Maria tá devendo João. Maria tá devendo R$ 1.000 para João. E aí, João teve a dívida perdoada de R$ 1 milhão. E ele vai lá, Maria, cadê meus R$ 1.000, Maria? Vai lá e cobra agressivamente Maria. E Pedro, que perdoou João de R$ 1 milhão, como é que é? Eu acabei de perdoar R$ 1 milhão a ele. E ele tá querendo cobrar Maria R$ 1.000? É isso mesmo? Nós somos João, que tivemos a dívida de 1 milhão perdoada e queremos cobrar R$ 1.000. Estamos aí procurando cobrar a dívida de R$ 100, de R$ 10. Sabe? Isso é grave. Eu vou usar esse termo grave para que a gente realmente pense mais sobre isso. Como que eu sou capaz de ser perdoado e dizer isso que fulano fez é imperdoável? Ah, é mesmo? É imperdoável? Isso é muito profundo. O perdão de Deus, ele é muito profundo. E por que eu me acho no direito de não perdoar?
E eu quero ler aqui um outro trecho da Escritura, em Hebreus 12, 2 e 4, 2 a 4, que fala assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ou seja, ele arriscou a vida dele. Ele deu a vida dele. Nós não. Nós não arriscamos a nossa vida e a gente ainda está desanimando. Entende? Aqui quando a gente entende que manter os olhos em Jesus, que ele inclusive é aquele que ele nos enche de fé e aperfeiçoa a nossa fé, ele suportou algo terrível. E ele está dizendo: olha para mim, não desanima com aqueles que te fazem mal, com aqueles que te querem levar para o tribunal, te condenar. Olha para mim. Ele, deixa eu pegar aqui só uma outra versão que fala, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, qual é a alegria que foi prometida? Você vai salvar os meus filhos. Você vai salvar os meus filhos. Essa é a alegria prometida, de resgatar os filhos do pecado. Essa alegria foi prometida a Jesus na cruz. E porque ele nos salvou, hoje nós temos livre acesso. Porque ele pagou esse preço, nós temos livre acesso. E às vezes eu acho que a gente se vê tão assim superior, né, às pessoas. A gente quer comparar o pecado de uma pessoa com o nosso. Mas eu cresci na igreja. Olha, ou eu tô na igreja há 5 anos, ou eu tô na igreja há 10 anos. Olha, não tenho tanto pecado assim. Ah, o que que eu faço? De vez em quando eu conto uma mentirinha. De vez em quando eu falo mal de alguém. Mas todo mundo faz, né? Isso é tão pequenininho. Comparado a alguém que abusou de alguém. Comparado a alguém que matou alguém. A gente quer ficar comparando para poder perdoar alguém. A gente quer comparar. Perdoar ou não, né? Alguém. Eu quero ler aqui o último versículo que eu separei, que está em 2 Coríntios 4:18, que diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Todas as vezes que eu me percebo pensando demais em alguma coisa aqui dessa terra, eu lembro disso. Aqui as coisas vão passar. E o que hoje parece que é muito grande, insuportável, é passageiro. Vai passar. E, eu acho que eu já eu lembro que eu já até compartilhei aqui. Teve uma noite específica da minha vida que eu, sabe quando um versículo ele se materializa para você? Quando você vive um versículo da Bíblia, e aí você percebe que você está vivendo aquele versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro que uma noite eu tava. Eu realmente achei que eu fosse morrer. Morrer. Morrer, morrer. Eu realmente achei que eu fosse morrer. E, e o Senhor me lembrou desse versículo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Pela manhã tudo vai se resolver? Pela manhã todos os problemas vão estar resolvidos? Não. O meu problema não ficou resolvido no dia seguinte, quando eu acordei. Mas eu acordei viva. Se você hoje está com um problema muito grande, e aí você, meu Deus, que desespero. Parece que isso não vai passar. Lembra do problema anterior, que você achou que também não fosse passar e passou? Lembra aquele dia que você estava assim, sabe? Pensa numa coisa que você gosta muito de fazer. Você estava muito alegre, muito feliz. Esse dia também passou, não passou? A alegria, o dia de alegria, ele também chega no fim. Como assim? Assim também como o dia de tristeza, ele também chega ao fim. Então, a gente precisa lembrar desse texto. As coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. E eu tô falando de várias coisas aqui. Estou falando sobre o perdão, eu estou falando sobre suportar, mas eu fiz toda essa ligação para que a gente pense, principalmente, aquilo que me fizeram. Eu tenho o poder de escolher agir diferente. Algumas de vocês sabem, eu atendo pessoas, eu dou mentoria para mulheres, e eu ouço muito, além da mentoria, fora a mentoria, às vezes no grupo, alguém entra em contato comigo, eu aconselho alguém, eu ouço alguém. Fora isso, ao longo da minha vida, então eu tenho acesso a muitas histórias, assim, diferentes histórias. Uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que o abuso físico, abuso sexual, principalmente, ele abre umas portas na vida daquela pessoa que passou pelo abuso que parecem ser quase irremediáveis. A gente sabe que tem remédio, né? Qual é o nome do remédio? Mas eu não sei se você conhece histórias assim ou se você tem uma história assim, mas o abuso é como se eu costumo. Eu gosto de fazer algumas analogias, assim, às vezes para ficar mais fácil, até para que eu entenda algumas coisas. Mas parece que eu abro uma porta de uma casa e coloco aquela pessoa ali. Esse é o que é o quarto dos abusados. Aquela pessoa parece que ela fica. E todo mundo que está naquele quarto ali, abusados. É como se ela sempre tivesse acesso, aquilo ali sempre tivesse acesso à vida dela, sabe? O abuso. Então, normalmente, uma pessoa é abusada uma vez, depois acontece novamente. Outra pessoa abusa. Então, são muitas histórias. Eu não estou falando isso de uma história. Eu conheço muitas histórias. Assim, que o abuso afetou a pessoa em várias vezes na vida, várias fases da vida, várias pessoas diferentes. E olha o que eu estou dizendo. O abusador, na maioria das vezes, ele foi abusado. Ana, por que você está falando isso? Como eu falei, é uma porta aberta. O abuso é uma porta aberta. É como se a pessoa tivesse aqui um rótulo na testa. Fui abusado. E aí parece que o inimigo ele vai sempre usando aquilo ali, sabe? Os olhos da pessoa sexuais são abertos ali para várias coisas. Ela começa a sofrer em relação a isso. Enfim, são uma série de coisas. Mas o que que eu estou dizendo? O abusador, ele normalmente foi abusado por alguém. Então parece que aquela pessoa não tem escolha, porque ela meio que é uma defesa dela. Ela também abusa porque ela foi abusada, porque esse é o natural, ela aprendeu isso. Na mente dela ela aprendeu isso. Só que ainda assim, você deve conhecer pessoas que foram abusadas, mas que nunca abusaram ninguém. Nunca abusaram de ninguém.
Porque existe uma escolha. É lutar contra até esse quarto escuro que enfiaram a pessoa que foi abusada e que fala: aqui você não sai. Você tá aqui nesse quarto. Você nunca vai sair desse quarto. Abusada. Só que o Senhor, ele nos dá acesso a um quarto branco, iluminado, com janelas grandes, iluminadas, limpo, sem nada atrapalhando a visão desse lugar. Eu estou falando uma situação, eu trouxe uma situação bem assim, ó, bem grandona. E a tua história? Te xingaram, te ofenderam, te largaram num orfanato, te largaram com uma tia, com uma avó, com uma pessoa que você nem conhecia, te traíram, te frustraram, te prometeram uma coisa e não cumpriram. Qual é o nome da tua dor? Abuso, frustração, decepção, traição. Todas nós temos histórias assim que, às vezes eu fico assim, meu Deus, como é possível uma pessoa ter tanta história de dor, né? Mas todas nós temos a nossa história de dor, todas nós passamos por alguma situação na nossa vida. Quem não passou, falou assim, uau, essa aí foi criada num blindex, assim, ó. Né? Porque é muito difícil. Todas nós temos histórias de dores. Se não foi na infância, foi na adolescência. Se não foi na adolescência, e na infância, na fase adulta também, né? A gente passa por histórias de dores. Mas o ponto-chave é o que eu vou escolher fazer a partir do que me aconteceu. Eu vou dizer para vocês que eu tinha um grande convite. Eu tive um grande convite ao longo da minha vida. Eu tive convite de ser. Vou falar bem francamente aqui, tá? Vocês sabem que eu falo bem francamente. Mas é porque tá gravando, mas ainda assim eu vou falar. Gente, ah não, eu ia falar, tá gravando? Tá sim. É, o inimigo, ele lançou um grande convite ao longo da minha vida. De ser uma mulher muito fácil. Entendem? E eu fui ao longo de muito tempo essa mulher. Ele lançou esse convite por conta da minha infância, por conta daquilo que eu vi, ouvi, vivi na minha infância. Ele lançou esse convite. Eu fui criada na igreja, mas eu recebi esse convite, eu aceitei o convite do inimigo. Mas eu estava num poço e aí chegou alguém para me dar água e eu tomei da água que ele me deu e eu não tive mais sede. E eu não tive mais sede. Às vezes a nossa história, como eu costumo dizer, quem é que disse que você precisa chegar no final da sua história, o final do seu testemunho, para dizer: agora começa meu ministério, porque agora eu tenho um final feliz para contar de testemunho? Quem disse isso para você? Quem foi que falou isso para você? Que tem que ser assim, no final da tua história. Quando você, tipo assim, pronto, agora eu tenho sucesso profissional, ministerial, familiar, agora eu posso abrir a minha boca para contar um testemunho. Quem foi que disse isso para você? Olha que mentira que o inimigo tenta contar pra gente. A mulher do poço, ela tinha acabado de ter um encontro com Jesus. E ela tinha quantos maridos? Ela, né? Ela teve 5. Ela teve 5 maridos. Uma história, né?
Imagina o quanto essa mulher não era falada. Ela tinha acabado de viver o encontro com Jesus e ela saiu correndo para contar para todo mundo. Olha o que ele fez na minha vida. Quem disse que você precisa esperar? Peraí, vamos passar um tempo de convertida? Peraí, vamos passar um tempo depois da minha história ter mudado para eu contar o meu testemunho para todo mundo? Isso é uma mentira do inimigo que quer paralisar a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eu não conto o meu testemunho, eu estou, é, eu estou, eu esqueci a palavra, desculpa. Eu não estou permitindo, eu estou inviabilizando que outras pessoas tenham um encontro profundo com Jesus, assim como eu tive. Porque é lindo você falar os versículos todos de cabeça. Maravilhoso. Eu queria ter essa capacidade. Eu não tenho, gente. Chegar para alguém na rua e porque isso, porque aquilo, eu já vim com o versículo de cabeça, não. Eu pego o meu amigo Google e, peraí, versículo de não sei o que que eu quero falar. Eu pesquiso o versículo, eu não lembro de cabeça. Mas eu queria. Mas sabe o que que é mais poderoso? Quando você abre a carta viva que você é para alguém que precisa ouvir de Jesus. Abre a carta que você é para alguém. Abre uma carta específica, de uma situação específica que Deus fez na tua vida. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A minha tendência era ser uma mulher da vida. Essa era a minha tendência. E por um tempo eu fui. Por um tempo eu fui, mas não cobrando, entende? Eu só não cobrava. Mas eu banalizava o meu corpo, eu banalizava o meu valor. Essa era a minha tendência e eu aceitei esse convite. Eu fui. A bebida quis me pegar também. Eu tinha histórico na minha família para isso. Bebida, cigarro, droga, enfim. E aí, a necessidade de ser amada me fez tentar ir buscando em algum lugar. Essa história é comum hoje em dia? Muitas mulheres vivem isso. Agora, se eu abro a minha boca e eu falo isso para alguém, isso é ou não é especial? Alguém ouvir assim, eu estava vivendo isso, eu me sentia desse jeito, mas Jesus me encontrou no meio de um poço, no fundo do poço. O poço estava cheio de lama, não tinha como eu me levantar, mas ele me resgatou desse poço. Ele me deu água viva e eu não sinto mais essa sede que eu tinha. Hoje eu sou saciada. É ou não é, gente, isso para uma mulher que vive ou viveu, ouvir uma. Eu vou ler, espera aí que eu vou ler a minha carta para você. Essa é a minha carta. Eu escolhi não permanecer. Mas vou falar uma coisa para você. É muito mais fácil fechar minha carta. É muito mais fácil, seria muito mais fácil, inclusive, eu permanecer do jeito que eu estava. Era muito mais fácil. Sabe por quê? Porque eu tinha, de tempo em tempo, eu trocava ali a fonte de prazer. De tempo em tempo. Andar com Jesus não é facilidade, é eternidade. E se eu olho com os olhos dessa terra, é melhor eu continuar do jeito que eu estava. Mas como eu tenho os olhos na eternidade, eu sei que é melhor eu andar com Jesus. É melhor eu fazer essa escolha. Mas é fácil.
É fácil abrir a boca e fazer com que alguém olhe pra mim. Porque, vamos lá, né, gente? Eu sou gente. Eu sou gente. Muitas vezes, se eu escuto a história de alguém, hoje, eu vou dizer assim, ó, pra mim, hoje, isso é como um dom. Eu olho, eu escuto a história de alguém, eu não julgo a história da pessoa. Primeiro, porque eu vivi tanta história. Como é que eu vou julgar a história de alguém se eu vivi tanta história? Se eu fiz tanta coisa errada? Se eu vivi tanta coisa errada, como é que eu tenho coragem de julgar a história de alguém? Às vezes eu escuto história tão cabeluda, assim, aquelas coisas e, meu Deus, aquilo não me choca. Não me choca. É isso. Quem muito foi perdoado, muito ama, a Cássia tá dizendo. É isso. Eu recebi, assim, dentro, é como se eu tivesse realmente recebido dentro de mim uma porção para amar a história mais cabeluda que eu ouvi. A história mais doida, assim. Tipo assim, que dá vontade de bater na pessoa. Como é que tu fez um negócio desse? É só dom mesmo, porque dá vontade da gente, no nosso natural, minha filha, acorda! Mas é o amor de Jesus mesmo, né? E, e quando eu digo que é muito mais fácil a gente viver essa vida de só pra gente, porque se eu conto a minha história pra alguém que não tem olhos de amor, a pessoa vai falar assim, nossa, olha lá ela, ela quer casar de branco? E ela, ai, santa? Tá, sei. Entende? É muito mais fácil que as pessoas olhem pra mim e falem assim, nossa, cresceu na igreja. Que bonitinha a vida dela, né? É muito mais bonito aquele testemunho assim de, uau, aquela pessoa se guardou, aquela pessoa, olha, orou a vida toda e ela esperou um príncipe. Não, eu não tenho essa história. A minha é outra história. Mas é mais bonita, né? A gente contar aquela história de princesa. Ah lá, ela esperou, ela só beijou no altar. Olha que história linda! Eu não vou contar essa história, eu vou contar a minha. Mas a minha história, a sua história, glorifica o nome de Jesus. A minha história, não, eu não consigo contar a minha história uma frase sem falar. Aí Jesus fez isso. Não tem como. A sua também, é ou não é? Só tem Jesus na tua história. Você só tá de pé agora porque Jesus fez alguma coisa, porque senão a gente estava no fundo daquele poço. E aí a minha pergunta inicial, o que aconteceu da sua vida a partir do que te aconteceu? Você levantou, chutou o inimigo e falou: eu vou fazer independente do que eu tô sentindo? Ou você, sabe, é tão difícil. Nossa. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu, né? Eu falando, quando eu uma tentativa de tirar minha vida, o meu ex-marido, ele chegou por trás de mim, me deu um soco na cabeça. Então, eu fiquei traumatizada todas as vezes que alguém se aproximava de mim, como se alguém fosse fazer alguma coisa por trás. Quando eu sentia a presença de alguém, parecia que a pessoa ia me bater. E eu fiquei durante um tempo assim, traumatizada. E eu não queria sair na rua, porque eu tinha esse medo. Imagina no ônibus, alguém vai passar perto de você. Na rua, alguém passa. Gente, era terrível, meu corpo tremia. Mas o medo é a fé no Deus errado. E quando eu escolho me mover pelo medo, eu estou dizendo, eu estou acreditando que o diabo tem poder de fazer coisas na minha vida. E Deus vai ficar caladinho, não vai fazer nada.
Então, eu preciso, é força. Mas de onde vem a nossa força? Vem de Deus. Eu decido me levantar a partir da minha história. Eu decido despertar outras mulheres para não viverem aquilo que eu vivi. Eu estou falando com você. O que que é que a tua história? O que que é que você viveu? Eu vou ajudar mães a não abandonarem seus filhos. Eu vou ajudar mulheres a cuidarem das suas casas. Eu vou ajudar mulheres a. Eu não sei o que que é. Ou é simplesmente, de repente, assim, eu vou criar os meus filhos de uma forma que eles vão se sentir tão amados que eles nunca vão sentir falta de amor, porque eu vou, além de amar os meus filhos, eu vou apresentar Jesus para eles o tempo inteiro. O que que é que você está sendo chamada? Qual é a tua dor? A tua dor está apontando para o teu chamado. O que nós fazemos daquilo que fizeram com a gente não é assim. Tem gente que tem, olha, já viu? Tem gente que tem aquela história de superação, que, uau, a pessoa enfrentou isso, enfrentou aquilo. A tua história não precisa ir para o jornal, mas ela precisa ser uma carta viva para as pessoas. Ana, eu não sei evangelizar. Ana, eu não sei falar de Jesus para alguém. Não sei como é que faz. Conta a tua história. Conta o que que Jesus fez na tua vida. Conta o que Jesus está fazendo na tua vida. Eu tinha tudo para abusar de alguém. Eu tinha tudo para tirar minha vida. Eu tinha tudo para me enfiar nas drogas. Eu tinha tudo para ser depressiva. Eu tinha tudo. Qual é o seu eu tinha tudo para? Agora, existem pessoas que são você no passado, que precisam de você, essa você de hoje, falando para elas que tem uma solução. Às vezes é uma criança que precisa, às vezes é um homem, que é um pai que não está sendo pai, e você não teve o seu pai, e você vai conversar com ele e vai dizer: foi tão importante para mim ter encontrado Jesus porque eu não recebi o amor do meu pai e aquele homem vai ser tocado. Eu não sei, não sei qual a oportunidade que você tem na vida de falar o que para quem e qual é toda a tua história, mas eu sei que é impossível você não ter uma história que conta a história de Jesus para alguém. Eu não preciso saber quantos reis magos, quantos presentes e quantos não sei o quê, e quais são todas as parábolas da Bíblia. É importante a gente saber, é muito bom, a gente precisa buscar esse conhecimento, mas eu não preciso ter tudo isso para fazer o que eu preciso fazer. Eu posso fazer com a minha história, porque Jesus, quando alguém, você lê a sua carta, você está falando, e aí Jesus fez isso, e aí Jesus fez aquilo. Você está contando atos atuais. Sabe os atos dos apóstolos? Os atos continuam sendo escritos com a sua vida, com a minha vida. E aí a gente pode contar. Sabe a história lá dos discípulos? Uau, que incrível! Aí Pedro fez isso, aí Pedro fez aquilo, aí João, aí o Paulo. Aí a Cássia, aí a Alexandra, aí a Jéssica. A nossa história é a mesma. A nossa história continua falando para as pessoas, contando para as pessoas sobre Jesus. Porque se a sua história não aponta para Jesus, você só ainda não está vendo. Porque toda a nossa história aponta para Jesus. Você só não está vendo ainda. Então, hoje é um convite que você entenda
que o que fizeram com você, eu posso chegar para alguém, eu posso ser vítima, e chega alguém perto de mim e eu só tenho para contar aquilo que fizeram comigo. Ou eu posso ser uma protagonista da história de Atos, falando para alguém o que eu fiz junto com Jesus, com o que fizeram na minha vida. Eu escolho ser vítima da história ou a protagonista da história. A vítima conta o que que uma vítima faz? A vítima conta qual foi a situação, o que que aconteceu. Aí me abusaram, aí fizeram isso de mim, aí fizeram isso, aí fizeram aquilo comigo. Tá, mas e o que que você fez? O que que Jesus fez na tua vida a partir daquilo lá? E é uma escolha. É uma escolha que nós temos todos os dias. Sabe por quê, gente? Eu lembro que quando eu fazia, logo quando eu comecei a fazer terapia, quando eu me separei, eu falei, eu não chorava, eu não chorava. E a psicóloga falava assim, Ana, você pode chorar. Ana, você é uma vítima. Você foi vítima. Não precisa ficar com medo de se fazer de vítima. Você foi vítima. Só que eu me fiz de vítima a vida toda. A vida toda eu me fiz de vítima da minha história. Então eu não queria mais aquele papel de vítima. Mesmo sendo naquele momento eu era vítima. E aí quando ela falou isso pra mim, eu fiquei, tá, mas eu não quero. Eu não quero mais ser vítima. Você é, mas você escolhe não ser mais. É diferente. Aconteceu alguma coisa na sua vida. Você foi vítima dessa situação. Mas você hoje escolhe. Não é passar por cima, não é colocar embaixo do tapete. Mas hoje você escolhe se levantar e contar a história que foi refeita a partir daquilo que aconteceu com você. E se hoje você olha para sua história e fala assim, eu não fiz nada ainda. Se hoje você olha para sua história e pensa assim, eu não eu não produzi frutos daquilo que me aconteceu. Você não morreu. Jesus não voltou ainda. Você tem oportunidade para fazer no teu dia a dia. A gente não precisa ter não, para eu fazer isso, eu tenho que ter um canal do YouTube ou eu tenho que ser consagrada obreira da minha igreja. Não precisa, a não ser que precise. Não precisa, a não ser que Deus fale que você tem que fazer. Mas o que que é que Deus está dizendo para você fazer hoje? Tipo, conta o teu testemunho. Sabe, às vezes a gente é tão preguiçosa. Eu não tô te condenando, eu não tô te acusando. Tô falando todas nós. Eu tô me colocando nesse meio. Então, se não cabe para você, tudo bem, tá? Então, não recebe isso aí. Mas por que que eu tô falando que às vezes a gente é tão preguiçosa? Porque às vezes tem alguém que a gente tem a solução para um problema que ela tá contando. E a gente se cala. E a gente não faz nada. A gente não fala nada para essa pessoa. Ai, a gente bota só a mãozinha assim, ó. Vou orar. Ou então a gente pensa assim, coitada, né? Poxa, coitada. E a gente sabe o que que essa pessoa está precisando. A gente pode falar para essa pessoa. Eu não preciso ter todos os versículos decorados, como eu falei. Eu posso falar, contar para ela o meu versículo. Eu vou contar para você esse capítulo da Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia da minha vida. Isso não é heresia que eu tô falando, não, gente. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. E se você é carta viva, você faz parte. Eu posso e eu preciso. O mundo precisa. A palavra diz que toda a terra será cheia da glória de Deus. Como é que a terra será cheia da glória de Deus?
se a glória dele que tá em mim, eu tô só engolindo pra mim. Eu tô obesa espiritual. Obesa espiritual. Eu só quero receber versículos, ministrações, e tem um montão de gente precisando daquilo que eu tenho. Então, como eu falei, não tem que ser. Às vezes não vai ser um canal do YouTube, um canal no Instagram, às vezes não vai ser uma plataforma da sua igreja, às vezes não vai ser um podcast que você vai. Não sei, pode ser que seja. Cada uma aqui tem, né, algo que Deus colocou dentro de si. Eu não sei qual é, mas começa pequeno, então. Começa gravando um áudio para uma amiga. Eu fazia parte de um ministério de mulheres, que a líder, ela falava, é, gente, tem carinho melhor do que você receber um áudio de oração? Quando você fala assim, nossa, hoje eu tô desanimada, hoje eu tô isso. Aí você pede oração por alguém, e aí alguém vai e te responde. Não só fala assim, não bota sua mãozinha, alguém vai lá e manda um áudio orando por você. Gente, que fortalecimento. Às vezes é um áudio de oração de 1 minuto, 2 minutos, não vai gastar nada do teu dia. Atitude, é isso, Cássia, atitude, né? E às vezes a gente, né, só fica assim no pensamento. Ai, eu não vou orar por aquela pessoa. Tudo que aquela pessoa ela precisava se sentir amada. Às vezes ela estava precisando de uma atenção, né? E às vezes a gente precisa colocar a mão na massa, a prática. Ou então não. Ou então a pessoa não precisa nem pedir oração. Ai, hoje eu não tô bem. Veio o nome da Fernanda na minha mente. Veio o nome da Patrícia na minha mente. Eu não sei o que que é, mas eu vou orar por ela. Eu vou fazer alguma coisa por ela. Eu vou ser Jesus para essa pessoa hoje. Que heresia, Ana. Cristão é pequeno Cristo. Você é Cristo nessa terra, para a pessoa do seu lado. Você é o pé, a mão, a boca de Jesus nessa terra. E a gente precisa tornar cheia essa terra com a glória dele. Toda a terra será cheia da glória de Deus. Eu encho a terra da glória de Deus, sendo o que eu fui chamada para ser. E dizendo para o inimigo: basta, na minha vida, você não mais vai me fazer de vítima, e nem fazer com que eu queira me fazer de vítima. Gente, eu posso falar com autoridade isso, porque a autoridade de uma ex-vítima. Ou como eu me fazia de vítima. Ou como eu me fazia de vítima. Ai, coitado de mim. Mas eu posso escolher. Não é que você não vai contar a sua história. Porque a gente às vezes fica assim, tá querendo se fazer de vítima. Não, você tá contando a sua história para quê? Apresenta Jesus na sua história. Agora, se sua história só tem parte triste da história e realmente você tá apresentando a tua dor, não tá apresentando o teu Jesus na história, né? O que que Jesus fez nessa história aí? Né? O que que Jesus está fazendo nessa história? Fez ou está fazendo, como eu falei. Não espere mais. Se hoje a gente não lembrar de nada do que o Espírito Santo está falando aqui, que a gente lembre dessa frase. Chega de esperar o fim da história para você testemunhar o que Jesus está fazendo na sua vida. Você não precisa esperar a foto da sua família toda pronta, de braço, de mão dada na igreja, para testemunhar o milagre. Testemunha o que que ele já fez. Você não precisa esperar a sua empresa
tá batendo todas as metas para você testemunhar o milagre de Jesus. Glória a Deus. Sabe, às vezes a minha mente entra um pouco em parafuso em algumas coisas assim de com essas coisas que estão acontecendo no mundo, e aí eu tento às vezes me afastar um pouco. Quando eu percebo que aquilo está me fazendo mal, eu volto os olhos para Jesus. Essas coisas todas estão acontecendo, que eu não preciso falar, né, gente? Essas coisas todas que estão acontecendo no Brasil. Começa a ficar meio desesperador. Gente, parece que o negócio está indo de mal a pior. E além disso, as coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Fulano fala isso pra você, aí tá mal. Aí o outro fulano do teu lado também tá mal. Eu queria ser multimilionária para ajudar todo mundo, para fazer algo por todo mundo. Aí, porque eu não sou, eu não faço? Tô errada. Porque aquele que tinha um talento, se ele coloca aquele talento para ele ser multiplicado, um talento, ele ia receber do patrão, ele ia receber além de um parabéns, ele ia falar: Uau, é isso aí, você fez bem. 5 talentos, ele multiplicou. 10 talentos. Agora, se eu pego aquilo que eu tenho e eu tenho pouco. Eu tô falando de tudo, gente. Eu tô falando de recurso, eu tô falando do seu tempo, eu tô falando do seu testemunho, eu tô falando sobre tudo. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda CLT, né? Quando eu trabalhava para alguém, eu, eu gostava muito. Eu tinha essa coisa de ajudar as pessoas. Eu amava fazer isso. Às vezes vinha o nome de alguém, eu ia lá e fazia um depósito para aquela pessoa, eu comprava um presente para aquela pessoa. Eu sabia quanto eu tinha de dinheiro, sabia como é que ia ser. Quando a situação começou a mudar, eu não sabia como é que ia ser o meu mês, se eu não sabia, que eu não sabia como é que se eu ia ter dinheiro ou não, o meu coração, ele permaneceu o mesmo, tendo ou não tendo. Então, não tendo, quando chegava a 10, eu colaborava com 5. Entende? A gente não precisa esperar o grande para acontecer, para fazer. Eu não tô falando de dinheiro, mas pode ser também dinheiro. Mas eu tô falando você ser bênção para alguém. Eu não preciso ser uma apóstola, pastora, e isso e tudo mais para fazer alguma coisa, para falar de Deus para alguém, para usar os meus dons e talentos. Então, bora, mulherada. Chega de ser vítima da nossa história, porque o inimigo tá gargalhando enquanto a gente continua sendo vítima da nossa história. É tudo o que ele quer. Mas aqui ele não vai rir mais, não. Aqui é a gente que vai rir. Ah, capeta, tu tá achando mesmo? Tu tá achando mesmo que eu ia ficar aqui plantada nessa cama a vida toda, depressiva, ansiosa, refém de remédio e do amor de alguém? Eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. Como eu falei, isso não é uma palavra de condenação. É uma palavra: desperta tu que dormes. Levanta. Sábado foi um derramar do amor do Pai. Hoje, o Pai está dizendo: você recebeu o meu amor. Você tem novos sonhos. Agora ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça o meu comando. Seja conduzida
por aquilo que eu quero fazer no teu bairro, no teu quarteirão, na tua igreja. Ah, mas a minha pastora, ah, mas o meu pastor, ah, mas eu nem, ninguém nem sabe quem eu sou na igreja. Isso precisa saber? Não precisa. Eu posso ser bênção em qualquer lugar. Igreja, rua, padaria, na minha casa. Amém. A intenção não era, a intenção era terminar antes, mas para abrir logo para vocês, mas é isso. Você não tava ministrando. Amém. O que aconteceu do que aconteceu comigo, agora é outra história. O que aconteceu do que fizeram de mim, do que fizeram comigo, agora sou eu que escolho. Não vai ser mais deixa a vida me levar. Ah, eu vou deixar acontecer naturalmente esse negócio aqui. Nada disso. Eu escolho agir. Eu escolho salvar outras mulheres. Às vezes me dói quando eu vejo adolescentes, mulheres novas, mulheres mais velhas, assim, tipo assim, presa naquela coisa da falta de amor, relacionamento tentando um namorado, troca de namorado, porque eu lembro da minha vida. E o que eu posso fazer? Eu tenho tentado. Tentado não, eu tenho feito. Essa palavra tentado é fracasso. Tentar a gente não consegue. A gente tem que fazer. Ah, se vai atingir aquela pessoa, se não vai, o Espírito Santo vai levar a tua mensagem. Mas olha, que aquilo que veio para me causar dor não seja aquilo que vai me paralisar, mas que vai me sacudir para que eu não permita que aquilo aconteça mais na minha casa, na minha família, na família do lado, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar e aí eu finalizo a gravação aqui e eu vou abrir para quem quiser falar, tá bem? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por mais uma tarde aqui onde o Senhor se faz presente. O Senhor nos chacoalha nessa segunda-feira. Pai, agora eu te peço que, de alguma forma, se alguém ouviu essa palavra e se ofendeu, que o Senhor venha com amor. Ministre com amor. Pai, se alguém ouviu essa palavra e não foi chacoalhada, que o Senhor chacoalhe agora por dentro. Que o Senhor faça tremer as estruturas. Porque a gente não se conforma em permanecer como vítima da nossa história. Nós nos levantamos como Déboras, nós nos levantamos como Esther, nós nos levantamos como Isabel, como Ana, como Maria. Nós nos levantamos como as mulheres da Bíblia que fizeram tanto, Pai, que nos ensinaram tanto. Pai, nós nos levantamos hoje para fazer aquilo que só nós podemos fazer, que o Senhor está contando com a gente. Nós vamos encher essa terra com a tua glória. Nós vamos encher essa terra com essas cartas vivas que nós somos. Senhor, nós vamos testemunhar, nós vamos apontar para ti. Nós não queremos mais, Pai, dia após dia, dormir e acordar tristes, amarguradas, ofendidas. Senhor, nós nos levantamos dessa posição de vitimismo e nós escolhemos fazer uma nova história com o Senhor. Quando nós fazemos história com o Senhor,
o Senhor faz história na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por matar a nossa sede, por nos resgatar dos nossos poços. Tinha tanto entulho em cima da gente, tinha tanta lama segurando a gente, mas o Senhor nos resgatou do império das trevas. O Senhor nos resgatou da mão do inimigo. O Senhor nos resgatou da história de dor. E o Senhor nos deu uma chance de sermos mulheres que carregam o nome de Jesus. De sermos mulheres que resgatam outras mulheres, outras crianças, outras famílias. Pai, eu não sei qual é o talento, qual é o dom de cada uma aqui, mas o Senhor sabe. Pai, nós queremos fazer parceria com o céu, com aquilo que o Senhor derramou em nós, aquilo que nós carregamos. Nós não fazemos parcerias com os maus pensamentos. Nós fazemos parceria, Pai, com aquilo que o Senhor nos entregou, com aquilo que o Senhor derramou em nós. Em nome de Jesus, nós assumimos a nossa identidade. Eu não quero mais saber daquela pessoa que tentou mal. Eu não quero mais saber se aquela pessoa me fez mal. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar e pronto. Eu não quero mais saber se ela se arrependeu ou não se arrependeu. Não importa se ela não se arrependeu. Eu vou perdoar, porque eu não vou mais ficar presa nessa situação. E eu escolho me levantar, resgatando outras famílias da dor, do desespero, outras mulheres que ainda não conhecem Jesus, ou mulheres que conhecem Jesus e estão ainda presas na dor. Eu escolho me levantar. Eu escolho assumir a minha verdadeira identidade de mulher de Deus, de filha do Pai. Eu escolho assumir o meu poder e a minha autoridade. Ei, você é cheia de poder e autoridade. E munida de poder e autoridade, armada com o escudo, com a palavra, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, com os calçados da preparação do Evangelho, armada. Eu não vou só me defender do inimigo, não. Se ele tá pensando que eu vou ficar só esperando, se ele tá esperando ali, ela vai só se defender quando eu atacar, ele tá enganado. Porque eu vou atacar. Eu vou saquear o inferno. Ele tá achando que vai ganhar na minha família. Chega. Eu me levanto. Eu me defendo e eu ataco. Eu não ataco pessoas. Eu ataco contra as armadilhas do inimigo, principados e potestades. Porque eu tenho poder e autoridade para isso. Eu sou uma filha amada do Pai, cheia de poder e autoridade, e me levanto para destruir obras do inimigo. Eu não vou ficar esperando ele agir. Eu vou atacar essa fortaleza na minha mente que ele construiu ao longo do tempo com tanta mentira. Cai por terra agora. Cai por terra agora. E o Espírito Santo construindo
tijolo por tijolo, a verdade da palavra. A verdade que eu sou filha, a verdade que eu sou amada, a verdade que eu tenho poder e autoridade, a verdade que eu não preciso me vitimizar, a verdade que eu posso me levantar, eu não preciso esperar o fim dessa história, a verdade que eu não estou sozinha, a verdade que eu não sou rejeitada. A verdade é que eu tenho um pai que vai à minha frente e que o guarda de Israel me protege, me guarda, me blinda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou finalizar aqui, gente, a gravação.